Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um Falando de Coisas Boas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E nesse Falando de Coisas Boas eu vim com uma companhia. Eu trouxe a Jessie para fazer companhia para mim. A Jessie, para a maioria de vocês que conhecem, ela é um brinquedo da série Toy Story, de filmes infantis. Mas para mim essa Jessie tem um significado muito especial, porque ela é um dos brinquedos preferidos da minha filha Isabela, que agora já não é mais uma criança, já é uma adolescente, se tornando uma mulher. E eu olhando para esse brinquedo, não só para esse brinquedo, para outros que eu tenho aqui guardados também, aqui na minha estante, eu deixo guardado alguns brinquedos da infância da minha pequena, que é justamente para me recordar da infância da minha filha Isabela. Eu quero falar com vocês nessa semana sobre crianças, sobre essa questão da infância. Eu quero começar a falar com vocês lendo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 2, que são palavras do Senhor Jesus que diz assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Engraçado que recentemente eu estava lendo umas reportagens onde alguns estabelecimentos comerciais estavam querendo proibir as crianças de entrar, porque elas dizem que as crianças atrapalham os adultos. E atrapalham mesmo. Criança, em muitos momentos, elas atrapalham, porque elas são muito serelepes, têm uma energia enorme. E alguns estabelecimentos comerciais resolveram proibir as crianças de entrar. Mas o reino dos céus não. Eu estava lendo esse Evangelho de Mateus e me parei com esse versículo que diz que no reino dos céus só entra aqueles que forem como crianças. Que coisa tremenda! E nessa semana eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Como sermos como crianças a fim de podermos entrar no reino dos céus. E a gente tem confundido ser como uma criança com nos tornarmos pessoas infantis. Hoje em dia nós vivemos uma geração de homens e mulheres infantilizadas. Pessoas que já atingiram a vida adulta, mas seguem com atitudes de crianças e menino, infantis. Ao invés de assumir suas responsabilidades, ficam jogando videogame, ficam brincando de boneca até hoje. Mas Jesus está nos ensinando que não é uma atitude infantil que nos leva para o reino dos céus. Pelo contrário, é um coração de criança. E resgatar essa criança que há em nós não é infantilizarmos a nossa vida. É resgatarmos os princípios, os valores e a fé que uma criança tem. É sobre isso que eu quero falar com vocês ao longo dessa semana. Mas o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: resgate a criança que tem dentro de você. Não o infantil, mas a criança. Aquela criança que acredita em tudo que se é ensinado. Que tem a pureza de se colocar na dependência de um adulto para poder sobreviver. E é sobre isso que Jesus está começando a nos ensinar. Que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós precisamos deixar essa pureza e a dependência de Deus tomar conta do nosso ser. Uma criança é totalmente dependente de um adulto. Assim como eu e você precisamos aprender a sermos totalmente dependentes de Deus. E uma criança é pura. Ela não tem malícia e nem maldade. Então ela se entrega, muitas vezes, mais do que precisaria. Então se você e eu quisermos alcançar o reino dos céus e entrarmos lá, precisamos resgatar essa pureza em nós, de dependermos de Deus e acreditarmos nas palavras dele. Deus abençoe você nessa segunda-feira. Vamos começar com essa meditação. E na quarta-feira eu volto, junto com a Jessie, para estudarmos mais sobre como nos tornarmos crianças
ao ponto de entrarmos no reino dos céus. Que Deus te abençoe ricamente.